Olá meninas, para quem não assistiu o culto, a Adriana pediu, eu vou gravar. A palavra de hoje, ela teve um título que é uma pergunta. Daí você responde para você mesma essa pergunta: católico vai para o céu? Sim ou não? Responde, daí depois vocês vão ver as respostas. Segunda-feira eu simplesmente estava ali e começou a me vir na minha mente assim, versículos que diziam uma verdade sobre isso e afirmavam uma verdade sobre isso. E eu peguei e comecei a anotar, porque eu achei que poderia dar uma palavra ou simplesmente que poderia anotar para mim não esquecer. E o primeiro versículo que veio na minha mente foi Mateus 24:35. Passarão céus e terras, mas a minha palavra não há de passar. E depois, Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E uma curiosidade é que eu pesquisei na internet, tem 31 versículos sobre idolatria de imagens. Então, se tem 31 versículos sobre idolatria de imagens, se passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Se Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e se ele realmente deixou essas palavras escritas em 31 versículos, que é para realmente fixar na mente da pessoa, é para realmente não deixar dúvidas nenhuma, porque afirmou, reafirmou que a verdade de Deus ela é a verdade, que idolatria de imagens é abominação aos olhos do Senhor. Então, posso afirmar através da palavra que não, católico não vai para o céu. Daí entra aquela dúvida na nossa mente, mas nossa, tem pessoas que são muito mais crentes do que nós. Porque eles seguem certinho e são assim são assim realmente tão crente, tão fiel. Só que realmente, só que a palavra crente, gente, a palavra crente significa acreditar. Tudo aquilo que acredita em algo. E crente em Deus, ter a crença em Deus, ela acredita em Deus. E uma pessoa, gente, o cara da terra que mais acredita em Deus é quem? É o diabo, porque ele esteve com Deus lá no céu. E ninguém melhor que ele para acreditar em Deus. Então, ele acredita em Deus. Ele sabe que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Ele sabe de todas as coisas, mas ele está condenado. Ele é o diabo. Ele é o próprio mal. Ele veio para matar, roubar e destruir. E eu posso adicionar um negócio nesse negócio. Ele veio para matar, roubar e destruir e confundir. E a católica, infelizmente, é uma igreja muito boa. É muito boa. Só que ela é um escape do inimigo. Arrumou para confundir muitas pessoas, porque muitas pessoas estão ali dentro e elas acreditam que realmente estão adorando a Deus. Essas pessoas não acreditam que a adoração dela está sendo direcionada a outro ser. Não, elas acham e acreditam fielmente e piamente que está adorando a Deus. Então elas acreditam que todas as atitudes delas é para Deus. Daí quando a gente vai falar assim, mas isso é adoração de imagem? Então ele fala assim, não, não é adoração de imagem. A imagem é só para lembrar. Mas eu, na verdade, estou adorando a Deus. Só que está escrito na palavra de Deus que adorarás somente a um Deus. E esse Deus é o nosso Deus. E também Deus deixou o Jesus como nosso intercessor. Então, se a pessoa quer orar para alguém interceder a ele, que ele ora por Jesus, que ele fala, Jesus, interceda ao Pai por mim. Jesus é o nosso intercessor. Ele não precisa de mais. Deus já dividiu em três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, vamos dizer que Deus é o mais bravo. O Filho é o apaziguador. E o Espírito Santo é aquele que está em nós. É aquele que você comunica assim, face a face, vamos dizer assim. Espírito é Espírito, porque face a face não é, porque o Espírito Santo é o Espírito. O Espírito Santo é aquele que está com você todos os dias e que não te abandona e que testifica as obras do Senhor dentro de você. Então, se você tem alguma dúvida, o Espírito Santo ele vai dizer. Nós temos dois espíritos dentro de nós, o Espírito de Deus e também o da carne, a própria carne, né? E o inimigo, ele está ao nosso redor procurando quem possa tragar. E todas as coisas que nós vamos fazer na nossa vida, qualquer decisão, vai ter o bem e o mal. E o bem e o mal é Deus, é o Espírito de Deus e o Espírito das trevas, eu acredito. Daí todas as decisões que a gente precisa de tomar, vamos supor, algo, tipo assim, eu faço isso ou não faço? Vamos usar aqui um exemplo da carne. E esse exemplo um casal tá em crise, e a mulher, sei lá, vice-versa, qualquer um dos cônjuges está fazendo algo errado. Daí aparece na vida vamos supor assim, do melhor da situação. Vamos supor que a mulher é a chata e o homem é o legal.
Daí aparece na vida do homem uma pessoa muito legal, que condiz com todas as qualidades que o homem precisaria. Vamos supor que a mulher perfeita. Daí a mente do homem vai falar assim: meu casamento é uma bosta mesmo, eu vou largar da minha esposa e vou ficar com essa pessoa, porque ela combina super. E na verdade ela vai ser até uma melhor mãe para os meus filhos, porque ela é uma pessoa muito boa. Ela vai ser melhor do que minha esposa, porque minha esposa tá errando, minha esposa não tem paciência com as crianças, minha esposa é isso, é aquilo, aquilo outro. Daí, na mente da pessoa vai ter dois pensamentos, vai ter um pensamento: faça isso. Ela é a pessoa certa para você. E no outro pensamento vai ter: não, separação não é o certo, separação não é de Deus. Daí a tua mente, daí os dois lados, você tem o sim e você tem o não. Só que aquele que você alimenta mais é que vai ser o que você, vai ser a sua decisão final. Daí, se for uma pessoa crente, ninguém tá livre de ser tentado. Se for uma pessoa crente, a pessoa vai pegar e vai orar. E vai falar com Deus, mas aquela pessoa, Senhor, mas ela bate tanto com as minhas características de uma pessoa ideal. Deus, mas aquela pessoa, Senhor, ela é tão perfeita pra mim. E meu marido tá assim. Eu tô usando como... Vou usar. Daí o homem vai estar orando: meu Deus, mas a minha esposa tá assim, tá assada, ela tá errando aqui, tá errando ali. Deus, eu não tô aguentando mais. É melhor a gente separar do que viver desse jeito, tá muita briga. Só que o Espírito Santo de Deus, se você alimentar o Espírito Santo de Deus todos os dias, se você ora todos os dias, se você busca o Espírito Santo e você está alimentando mais o Espírito vai te mostrar que Deus, não, o próprio Jesus falou que separação não é de Deus. Separação não é o que Deus quer para nós. E Jesus, ele vai nos impulsionar sempre a fazer, lutar pelo nosso casamento. Por mais que tá muito difícil, o Espírito Santo, ele vai dizer para lutar, para tentar. E daí depois, realmente no final da história, se você tiver optado por separar da sua esposa, você vai ter uma certa consequência. Se você optar a ficar com a sua esposa e ficar com o Espírito Santo de Deus guiando a tua vida, Deus vai se encarregar de fazer mudança no coração da pessoa, Deus vai se encarregar de abençoar o lar. E aquelas crianças, apesar de tudo, no final da vida delas, quando elas forem adultas, elas vão pensar assim: meus pais tiveram uma bela crise. Meus pais viveram uma crise muito grande no casamento, só que eles persistiram e eles ficaram. E aquele exemplo ali vai ser bênção para a vida das crianças, bênção para a vida das pessoas. Eu entrei nessa situação para dizer, eu entrei nesse exemplo para falar dos dois, do bem e o mal, falando dentro da nossa vida, né? Porque a gente sempre vai ter dois caminhos, a gente sempre vai ter uma escolha. Deus não nos forçou. Deus deixou para nós o livre-arbítrio. Então é por isso que eu acredito, e através da palavra de Deus, que Deus, quando Ele quer salvar alguém, se Ele tiver que salvar alguém que é da católica, gente, não é porque é católica que tá cheia de imagens ali que Deus não vai ouvir orações dali de dentro. Sim, Deus vai ouvir, sabe por quê? Porque o que liga nós a Deus é a nossa mente, é o nosso espírito. A nossa mente, que a conexão, ela é direto ao Pai. Vamos supor que tem uma pessoa ali dentro que ela tá realmente adorando a Deus. Ela tá orando e adorando e acreditando em Deus. A mente dela não vai estar na imagem. Ela não vai pensar primeiro na imagem, ela vai pensar diretamente a Deus. Se ela pensou diretamente a Deus, ela tá orando diretamente ao Pai. E a oração dela vai chegar ao Pai. Só que daí, se o Pai mesmo está ouvindo a oração dela, porque o Pai não mente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele vai fazer com que aquela pessoa encontre a verdade, que aquela pessoa consiga sair daí, daquele meio, da católica, ali onde ele convivia. Por quê? Tem aquele versículo que fala: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Daí, a partir do momento que aquela pessoa está orando ao Pai, Deus vai colocar situações na vida dela para que ela encontre o evangelho, o verdadeiro evangelho. E daí, se ela conseguir, se ela encontrar alguma pessoa, vamos supor, vou dar dois exemplos, de uma pessoa que que ouviu a palavra e outra que não ouviu. Vamos supor uma pessoa que ela está na praça, daí passou alguém, entregou o folheto para ela sobre Jesus. E se a pessoa é católica, ela vai pegar aquele folheto, a pessoa que resolveu seguir. Calma, se você não ia assistir, eu vou desligar. Vai lá assistir. A pessoa que tem bom senso, ela vai pegar e vai falar assim: não, eu vou ler, não me custa nada. Vai pegar o folheto e vai ler e vai ver o que está escrito ali. Se está escrito sobre Jesus, a verdade de Jesus, e a pessoa for uma pessoa assim, uma pessoa de bom senso, ela vai pegar e vai falar assim: tá,
eu vou ler, eu vou dar uma chance pra isso aqui, vou ler, vou ver o que tá. Daí ali vai estar escrito alguma coisa. Se o Espírito Santo já estiver dentro dela, essa pessoa que está conectada, que orou e a oração dela foi até os céus, ela vai, aquilo ali vai ser uma chave. Aquilo ali vai levar ela a um amigo ou uma pessoa que conhece Jesus e ela vai lá falar, fulano, mas por que fala assim, nesse folheto aqui, desse jeito aqui, mas eu aprendi desse jeito? Aquela pessoa vai ser um enviado de Deus, vai colocar a verdade na vida dela, aquela pessoa vai passar a ler a Bíblia e todas as verdades, todas as mentiras vai cair por terra através da palavra de Deus. E daí vou dar outro exemplo de outra pessoa que tá na mesma praça, recebeu o mesmo folheto, só que aquela pessoa é um católico, pegou e falou, e é arrogante, pega aquele papel, embola e joga no lixo e fala assim, eu nasci na católica, eu vou morrer na católica. Gente, aquela pessoa, ela teve a mesma oportunidade da outra. Ela pôde saber da verdade. Chegou alguém até ela tentando trazer a verdade. Só que ela, por arrogância, deixou o eu dominar mais do que a palavra de Deus. E ela não conseguiu chegar ao próximo nível de chegar até a palavra de Deus para libertação. Daí você pensa assim, mas ele fez tanta coisa, é uma pessoa tão boa, ele só não ouviu a palavra, ele só não quis ler o folheto da pessoa, mas ele é uma pessoa boa, ele ajuda os pobres, faz isso, faz aquilo outro, só que na própria palavra de Deus tem uma passagem que chega um jovem rico em Jesus e fala assim, mestre, o que eu farei eu para herdar a vida eterna? Daí o mestre fala assim, tenho todos os mandamentos, não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho, tarará, os 10 mandamentos. Daí esse jovem rico fala assim, sim mestre, isso aí eu já pratico desde que eu era criança. Daí Jesus falou para ele, o próprio Jesus falou para ele assim, então falta uma, vende tudo que tens e daí aos pobres sigam. Daí no versículo aí, Mateus, Marcos e Lucas fala isso. No versículo daí fala assim, e o jovem triste retirou-se. O que aconteceu? Ele retirou-se. Daí, após essa passagem, daí Jesus fala assim, porque é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque aquela pessoa tinha amor ao dinheiro. E aquela pessoa, ela tinha todas as outras qualidades de um bom cristão. Mas por causa do amor ao dinheiro, ela não vai entrar no reino dos céus. Daí Jesus não mudou as regras, não mudou as leis por causa daquela pessoa. Aquela pessoa estava fazendo tudo certo, mas não estava fazendo tudo certo, porque ela tinha outro Deus na vida dela, que era o dinheiro. E assim como essa pessoa da Bíblia, que Jesus, que tá aí, que Jesus falou com ele face a face, boca a boca, os católicos, eles têm outro Deus na vida deles, os ídolos. E se eles não se libertar através da palavra de Deus, que Deus dá a oportunidade, se ele não agarrar essa oportunidade, não procurar ser liberto através da palavra de Deus, infelizmente ele pode ter boa obra do jeito que for, só que ele vai para o inferno. Porque o inimigo veio para nos confundir e ele conseguiu confundir aquela pessoa e infelizmente o final dele é o inferno. Por quê? Tem aquele em Apocalipse 22:15 fala, e com isso eu vou fechar, ficarão de fora, ele fala, ficarão de fora ficarão de fora os idólatras, os feiticeiros, os que praticam iniquidade. Eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentiras. Então, os idólatras tá nesse negócio que ficarão de fora. Por quê? Deus, ele é justo. E porque ele é justo, ele nos deixou um manual, que é a Bíblia. E se a gente pegar aquele manual e procurar conhecer Deus através desse manual, e a gente ver e saber o que a vontade de Deus quer para nós, a gente vai descobrir toda a verdade. A gente não precisa nem ficar discutindo com ninguém. Se você pegar essa palavra e ficar com dúvida, você lê a Bíblia. Lê pelo menos os 4 primeiros livros. Você já vai começar a ver inúmeros versículos que condenam a idolatria. E daí, se você for pregar para alguém, tiver que falar disso para alguém, aí você fala assim para a pessoa, não, meu amigo, gosto muito de você, não vamos brigar, não. Tem um versículo que fala assim, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E eu desafio a você a ler a Bíblia. Os primeiros 4 livros da Bíblia. Se você ler esses livros e continuar com dúvida, aí você vem e nós conversa. Agora, se você ler e constatar que realmente é o que você quer seguir, é na tua verdade, então tá bom. Eu continuo te respeitando, a nossa amizade continua a mesma. Mas a verdade é a que liberta, e a verdade que liberta é a verdade de Jesus. Amém.